Prepare-se para se surpreender com o luxuoso conjunto de mesa de Napoleão. Este incrível serviço de porcelana foi encomendado por Napoleão Bonaparte e reflete seu amor pelo luxo e pela grandeza. Feito no início do século XIX, o conjunto é adornado com padrões elaborados e detalhes em ouro, destacando a elegância imperial. No entanto, houve uma reviravolta. Os convidados eram, na verdade, proibidos de usar essa magnífica louça, o que é irônico, considerando que muitos deles eram soldados famintos, precisando de comida. Em vez de desfrutar de pratos requintados em belos pratos, esses soldados muitas vezes permaneciam com fome, cercados apenas por uma ostentação luxuosa. Este conjunto luxuoso lembra o forte contraste entre o desperdício e a dura realidade da guerra. Imagine um jantar à mesa, cheia de pratos lindos que você não pode tocar. Uma visão fascinante da história que levanta questões sobre prioridades e a experiência humana em tempos turbulentos. Você consegue imaginar que os sapatos podem te levar para casa. Em uma incrível combinação de fantasia e tecnologia, uma invenção moderna, inspirada no amado Mágico de Oz, oferece sapatos com tecnologia GPS embutida. Assim como os famosos sapatos rubros da Dorothy, esses sapatos inovadores ajudam os usuários a encontrar o caminho de volta para casa, mas com alta tecnologia. Imagine calçar um par desses sapatos mágicos e, em vez de seguir pela estrada de tijolos amarelos, simplesmente apertar um botão ou dizer um comando para ativar o GPS. Os sapatos então fornecem direções passo a passo até a sua porta, mudando nossa percepção de como ir do ponto A ao ponto B. Eles não apenas adicionam um pouco de magia ao nosso dia a dia, mas também oferecem uma solução prática para aqueles que podem se perder ou precisam de ajuda em lugares desconhecidos. Não é incrível como a criatividade pode levar a invenções tão úteis? Você sabia que em uma colmeia vivem cerca de 50 mil a 60 mil abelhas operárias? E aqui vai um fato interessante: todas elas são fêmeas. Essas abelhas trabalhadoras desempenham várias funções importantes para o sucesso da colônia. Elas coletam néctar e pólen das flores, constroem e mantêm a colmeia. As abelhas operárias são a base da comunidade. Elas cuidam da rainha, que é a única fêmea fértil na colmeia, e garantem que as larvas sejam alimentadas e cuidadas. Enquanto isso, os machos, ou zangões, têm um papel mais limitado. Eles existem apenas para acasalar com a rainha. Essa incrível organização do trabalho demonstra uma colaboração e ordem impressionantes nas colmeias, tornando-as um ótimo exemplo da natureza. Já se perguntou como o mel é produzido em meio a toda essa atividade? O que realmente leva à formação de buracos negros? Tudo começa com uma estrela massiva que está perto do fim de sua vida. Quando essas estrelas colossais esgotam seu combustível nuclear, não conseguem mais resistir à enorme força gravitacional que as puxa para dentro. Essa força faz com que a estrela colapse, criando uma região do espaço com tanta densidade que nem a luz consegue escapar dela. Daí o nome buraco negro. Imagine toda essa massa comprimida em um ponto minúsculo. A atração gravitacional de um buraco negro é incrivelmente forte, permitindo que ele atraia tudo que se aproxima demais, incluindo estrelas e até galáxias inteiras. Cientistas estudam buracos negros para desvendar os mistérios de como nosso universo é estruturado. O processo de sua formação não apenas fascina astrônomos, mas também levanta questões intrigantes sobre a natureza do espaço e do tempo. O que mais podemos aprender sobre esses gigantes cósmicos? Prepare-se para se surpreender com as travessuras romanas. Nas ruas movimentadas da antiga Roma, o humor estava vivo e prosperava com uma brincadeira divertida envolvendo sandálias. Os romanos sabiam como fazer as pessoas rirem. Eles se aproximavam dos que dormiam e colocavam sandálias em suas mãos. Assim que as vítimas acordavam um pouco, elas instintivamente se davam tapas no rosto, criando uma cena cômica que fazia os transeuntes rirem. Essa tradição engraçada mostra que, mesmo há milhares de anos, as pessoas gostavam de pequenas travessuras, não muito diferentes das pegadinhas de hoje. Isso nos lembra que o humor não tem fronteiras de tempo e cultura, e que o riso sempre foi uma linguagem universal. Então, da próxima vez que você rir de uma piada, lembre-se de que os antigos romanos já compartilhavam a alegria do humor muito antes de nós. Não é divertido? Você já se perguntou por que Copenhague é tão verde? A capital dinamarquesa encontrou uma solução brilhante para o problema do lixo, transformando resíduos em energia.
Esse sistema inovador converte resíduos não recicláveis em eletricidade, fornecendo energia para cerca de 15 mil casas na cidade. Não se trata apenas de energia, é também uma questão de desenvolvimento sustentável e design inteligente. No telhado da usina, há uma pista de esqui, permitindo que os moradores pratiquem esportes de inverno, enquanto mantêm práticas ecológicas. Famílias podem esquiar no centro da cidade, sabendo que seus resíduos ajudam a fornecer energia para a comunidade. Essa combinação única de funcionalidade e lazer simboliza o compromisso de Copenhague com a responsabilidade ambiental e espaços urbanos confortáveis. Enquanto cidades ao redor do mundo lutam contra a poluição e a escassez de recursos, será que esse modelo de geração de energia, a partir de resíduos, pode ser a solução necessária para tornar nossas cidades mais verdes e sustentáveis? Esperamos que mais lugares prestem atenção a isso. A maioria das pessoas não sabe disso, mas JFK foi o presidente mais rico. Antes de Donald Trump ganhar destaque por sua riqueza, o título de presidente mais rico dos workers class Iowa pertencia a John F. Kennedy. Nascido em uma família proeminente de Boston, a fortuna de Kennedy veio de uma mistura de heranças familiares e seus próprios investimentos inteligentes. Embora ele não tenha acumulado os bilhões que muitos políticos contemporâneos podem reivindicar, sua riqueza era impressionante para a sua época. A família Kennedy estava envolvida em diversos negócios, incluindo construção naval e imóveis, permitindo que ele acumulasse uma riqueza significativa, mesmo antes de sua carreira política começar. Esse histórico financeiro é fascinante, especialmente ao considerar que Kennedy liderou a nação em momentos críticos, como a crise dos mísseis de Cuba e os primeiros dias do movimento dos direitos civis. Sua considerável riqueza não só lhe ofereceu oportunidades únicas, mas também conexões que poderiam ter influenciado sua trajetória política. Portanto, ao refletir sobre os legados presidenciais, é essencial perceber que a riqueza pode moldar significativamente não apenas o estilo de vida de um líder, mas também suas decisões e políticas. Acredite ou não, os frutos dos cactos são verdadeiros superalimentos. Por exemplo, o cacto opúncia oferece frutos vibrantes, cheios de vitaminas e antioxidantes, tornando-os um delicioso complemento para a sua dieta. Esses frutos não são apenas saborosos, mas também ajudam a fortalecer o sistema imunológico e combater o estresse oxidativo. Por outro lado, o cacto nopal não se destaca apenas por seus frutos coloridos. Ele possui folhas comestíveis ricas em fibras, que ajudam na digestão e prolongam a sensação de saciedade. Essas plantas incríveis crescem bem em condições adversas, demonstrando sua resistência ecológica e nos fornecendo os nutrientes necessários. Ao incluir cactos em suas refeições, você não só desfruta de sabores únicos, mas também colhe benefícios para a saúde desses tesouros do deserto. Imagine crocantes saladas com folhas de nopal, ou saboreando o suco de opúncia em um dia ensolarado. Já pensou em adicionar esses cactos incríveis à sua dieta? Você sabia que o preservativo mais antigo data dos anos 1640? Esse incrível artefato foi encontrado no castelo de Dudley, na Inglaterra, oferecendo uma visão interessante do passado. Feito de materiais como intestinos de animais e peixes, esse preservativo reflete os primeiros métodos de controle de natalidade, que eram bem diferentes dos atuais. No século XVII, as pessoas dependiam dos recursos naturais ao seu redor para a proteção e prevenção de gravidez. Evidências históricas mostram que diversas culturas experimentavam diferentes métodos. Algumas até usavam linho, couro ou bexigas de animais. Essa descoberta não só ilumina como as pessoas viam a saúde sexual no passado, mas também destaca a criatividade de nossos antepassados. Eles criavam itens para uso íntimo que eram práticos e adaptados ao seu tempo. Imagine o que pensavam ao usar essas formas primitivas de contracepção. Ao continuarmos aprendendo com a história, esse preservativo nos lembra da busca constante da humanidade por saúde, segurança e compreensão nas práticas sexuais. Que outros artefatos surpreendentes da história podem estar esperando para serem descobertos? Você sabia que Carela é uma estrela do setor hoteleiro? Carela não é apenas um nome, tornou-se sinônimo de hospitalidade excepcional e experiências inesquecíveis no turismo. Essa figura representa a cordialidade que ajuda os hotéis a se destacarem da concorrência. Imagine entrar em um hotel onde cada detalhe é pensado para que os hóspedes se sintam em casa. A associação de Carela com hospitalidade significa um lugar onde conforto, atendimento e pequenos detalhes
transformam uma estadia comum em uma aventura memorável. É como ter um guia pessoal que conhece todos os segredos locais e se torna um amigo querido. Seja com sorrisos calorosos da equipe ou comodidades bem planejadas, Karela simboliza a magia dos destinos turísticos ao redor do mundo, inspirando viajantes a explorar e relaxar. O próprio nome evoca imagens de lobbies aconchegantes, comidas deliciosas e atrações únicas nas proximidades. Então, para onde Karela te levará na sua próxima viagem? Acredite ou não, gravamos som em 1860. Essa conquista incrível pertence a Edward Leon Scott de Martinville, que inventou o fonógrafo, o primeiro dispositivo capaz de gravar som. Imagine um mundo onde o som pudesse ser gravado e reproduzido. Isso foi revolucionário. A gravação histórica, feita por Scott de Martinville, contém uma voz que soa há mais de 160 anos, mostrando um grande avanço nas tecnologias de áudio. Embora sua invenção tenha surgido quase 2 décadas antes do fonógrafo de Thomas Edison, ela abriu caminho para tudo que desfrutamos hoje, de música a podcasts. Muitos de nós talvez já tenham ouvido falar do trabalho de Edison, mas a contribuição de Scott lançou as bases de como percebemos o som. Pense em como seria nossa vida sem música gravada ou vozes. De muitas maneiras, esse primeiro som marca o início da nossa revolução do áudio. Não é incrível como essa pequena invenção mudou o mundo? Vamos revelar a verdade sobre a cola Elmer na publicidade. Você sabia que muitos comerciais de cereais e produtos lácteos usam cola Elmer para tornar seus produtos mais atraentes? Esse truque ajuda a manter os cereais na posição certa e evita que fiquem encharcados na tigela. Quando os cereais aparecem na propaganda, eles precisam parecer frescos e crocantes para atrair os consumidores. Misturando cola Elmer com água, os anunciantes criam um ambiente estável, onde os cereais permanecem no lugar e não afundam. Essa técnica não só melhora a aparência visual, mas também faz a tigela parecer mais cheia e apetitosa. É incrível como um simples material de artesanato pode ter um papel tão importante na publicidade de alimentos. Da próxima vez que você ver um comercial de cereais, talvez você se pergunte sobre o que realmente está vendo, não é? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre a apreciação do humor negro e um QI elevado. Essa relação sugere que pessoas que gostam desse tipo de humor costumam ter habilidades cognitivas desenvolvidas. Entender o humor negro não é apenas rir de piadas estranhas, exige a capacidade de interpretar significados sutis e nuances emocionais. Na verdade, quem valoriza esse humor demonstra um talento notável para se distanciar emocionalmente de conteúdos complexos, o que ajuda a regular melhor suas emoções. Parece que a habilidade de rir dos momentos sombrios da vida permite que essas pessoas lidem de forma mais eficaz com situações complicadas. Então, da próxima vez que você ouvir uma piada sombria, pense na mente que está por trás desse riso. Isso significa que gostar desse tipo de humor torna você mais inteligente. Talvez isso indique uma forma única de pensar que enriquece tanto a inteligência quanto a compreensão emocional. Você sabia que sua mão esquerda digita mais? É surpreendente, mas estudos mostram que cerca de 56% da digitação em um teclado QWERTY é feita pela mão esquerda. Esse fato interessante está relacionado ao layout do teclado, onde letras frequentemente usadas como E, R, T e A estão principalmente do lado esquerdo. Embora a maioria das pessoas seja destra, o design do teclado parece favorecer a mão esquerda, criando um curioso desequilíbrio. Pensando bem, isso pode resultar em uma maior velocidade de digitação para canhotos, ou para aqueles que usam mais a mão esquerda. Mesmo com bilhões de pessoas digitando todos os dias, essa característica do design do teclado muitas vezes passa despercebida. Então, da próxima vez que você digitar, reserve um momento para pensar em como seus dedos dançam sobre as teclas e se a sua mão esquerda está fazendo a maior parte do trabalho. É um pequeno detalhe que pode mudar sua percepção sobre a digitação e as ferramentas do dia a dia que usamos. Você sabe o que torna a rã dourada venenosa tão perigosa? Esse pequeno ser, que vive nas florestas tropicais da Colômbia, produz a batracotoxina, um dos venenos naturais mais potentes do planeta. Apenas uma rã contém veneno suficiente para potencialmente matar 10 adultos, ou cerca de 20 mil camundongos. Os povos indígenas aprenderam a usar esse segredo mortal, cobrindo suas flechas para a caça, mostrando uma incrível combinação de natureza e cultura. As cores vibrantes da rã dourada servem como um aviso claro para predadores em potencial, sinalizando que não é uma presa a ser subestimada.
Esse sistema de alerta colorido destaca a fascinante interação entre cor e perigo no mundo animal. Ao preservar seu habitat, garantimos a sobrevivência dessa rã única e dos complexos ecossistemas onde ela vive. Não é incrível como um ser tão pequeno pode ter um poder tão extraordinário? Você sabia que a percepção do tempo muda em situações de emergência? Quando enfrentamos uma crise, nossa forma de perceber o tempo se altera. Em situações como acidentes ou desastres naturais, muitas pessoas notam que o tempo parece desacelerar. Isso acontece porque nosso cérebro reage de forma diferente em momentos de estresse. Quando estamos assustados ou ansiosos, nosso cérebro fica hiperfocado, processando mais informações do que o normal. Como resultado, os eventos podem parecer mais longos, quase como se estivéssemos vendo em câmera lenta. Por exemplo, pense em um acidente de carro. Pode parecer que tudo acontece devagar, permitindo que nossa mente capture cada detalhe. É impressionante, mas essa percepção pode fazer com que pareça que o Sol nasce e se põe mais devagar em dias estressantes. Cientistas acreditam que essa mudança na percepção do tempo nos ajuda a reagir rapidamente em situações de emergência, permitindo uma resposta mais eficaz. Não é incrível como nossa mente se adapta para nos proteger? Compreender isso nos ajuda a valorizar a incrível capacidade do cérebro humano de lidar com a pressão. Você sabia que todas as pandas gigantes, apesar de sua fama mundial, são tecnicamente consideradas propriedade da China? Isso significa que qualquer panda que você vê em um zoológico fora da China está lá sob um contrato de aluguel. Por exemplo, se um zoológico no Zoo quiser uma panda, precisa assinar um contrato de aluguel que geralmente dura cerca de 10 anos. E tem mais, até os filhotes fofos nascidos nesses zoológicos estrangeiros ainda pertencem à China. Isso cria uma interessante dinâmica internacional, onde o país anfitrião cuida dos animais adorados, enquanto a China mantém os direitos de propriedade. Essa conexão ajuda a aumentar a conscientização sobre a conservação da natureza e apoia os esforços de pesquisa na China. Então, da próxima vez que você ver uma panda mastigando bambu, lembre-se de que não é apenas um rosto fofo, é parte de uma história maior sobre cooperação internacional e proteção da vida selvagem. O que você acha desse esquema único? Você sabia que a Indonésia tem o maior número de vulcões ativos? Este país incrível possui mais de 130 vulcões ativos, tornando-se o lugar com a maior concentração de vulcões do nosso planeta. A Indonésia está localizada em uma região conhecida como Cinturão de Fogo, uma área no Oceano Pacífico famosa por sua atividade sísmica. Embora os vulcões possam ser perigosos, as comunidades que vivem perto deles têm algumas vantagens. O solo vulcânico, rico em nutrientes de erupções passadas, cria condições favoráveis para a agricultura. Os agricultores cultivam arroz, café e muitas outras culturas, aproveitando ao máximo essa terra fértil. Apesar dos riscos potenciais, os moradores aprenderam a se adaptar, desenvolvendo sistemas de monitoramento da atividade vulcânica e de resposta durante as erupções. É um equilíbrio único de vida, em harmonia com a força da natureza. Portanto, da próxima vez que você pensar em vulcões, lembre-se de que na Indonésia, eles são não apenas forças destrutivas, mas também elementos importantes da abundância agrícola e da identidade cultural da região. A espirulina é uma alga azul esverdeada incrível, encontrada tanto em água doce quanto salgada, e é famosa por seu alto valor nutricional. Ela é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, tornando-se uma ótima opção para quem busca alternativas saudáveis. Uma de suas principais características é o alto teor de proteína, incluindo todos os aminoácidos essenciais. Isso faz da espirulina uma excelente fonte de proteína para vegetarianos e veganos, que podem ter dificuldade em atender às suas necessidades proteicas. Imagine adicionar esse pó verde vibrante em smoothies, barras de energia ou saladas. A espirulina não só melhora a nutrição, mas também ajuda a manter os níveis de energia e a saúde geral. Estudos mostram que seus poderosos antioxidantes ajudam a combater o estresse oxidativo, o que é benéfico para o seu sistema imunológico. Além disso, o cultivo da espirulina requer poucos recursos, tornando-a uma opção ecológica. Portanto, se você é um atleta buscando melhorar seu desempenho ou apenas quer adicionar mais nutrientes à sua dieta, a espirulina pode ser uma ótima adição. Pronto para experimentar? Você sabia que borboletas bebem lágrimas de tartarugas? Essa interação incrível mostra a relação simbiótica única entre esses dois animais.
Quando as borboletas pousam nas tartarugas, elas frequentemente bebem as lágrimas salgadas que elas produzem. Pode parecer estranho, mas essas lágrimas contêm minerais importantes, como sódio, que são essenciais para a vida das borboletas. Por sua vez, esse comportamento peculiar ajuda as tartarugas a manterem os olhos limpos e livres de sujeira. A natureza está cheia de parcerias surpreendentes, e isso destaca como diferentes espécies podem se apoiar em seus ecossistemas. É um belo exemplo de interdependência, mostrando que cada criatura desempenha um papel na manutenção do equilíbrio. Na próxima vez que você ver uma borboleta voando ao redor de uma tartaruga, lembre-se de que a conexão entre elas vai além da vizinhança. Elas estão envolvidas em uma troca benéfica que traz vantagens para ambas. Então, talvez existam outras amizades ocultas na natureza, esperando para serem descobertas. O que realmente inspira tatuagens nos olhos? Algumas pessoas usam lentes especiais que criam o efeito de tatuagens nos olhos, com designs em preto puro ou até mesmo em verde neon. Essas lentes se tornaram populares inicialmente em filmes de terror, para adicionar um efeito assustador. Mas agora, conquistaram fãs entre góticos, cosplayers e todos que querem fazer uma declaração ousada em festas. Com seus designs vibrantes e chamativos, essas lentes podem transformar um visual comum em algo verdadeiramente hipnotizante. Mas a atração não está apenas na aparência, é também uma forma de expressar individualidade e desafiar os padrões tradicionais de beleza. Seja em festivais de música, cosplay ou apenas por diversão, usar essas lentes permite que as pessoas mostrem seu espírito criativo. No entanto, é importante lembrar da segurança. As lentes devem ser de fabricantes confiáveis e é preciso seguir as instruções de cuidado. Você já pensou como um par de lentes pode mudar completamente o seu visual? Será que o Canadá realmente desistiu do Avro Arrow? Nos anos 1950, esse projeto ambicioso visava criar um avião moderno, o Avro Arrow, que seria uma grande inovação nas tecnologias de aviação. No entanto, com o agravamento da Guerra Fria, o Canadá mudou seu foco do desenvolvimento do Arrow para programas nucleares. Essa mudança brusca deixou muitos engenheiros e cientistas experientes desanimados. Eles dedicaram anos de trabalho e inovação para criar o Arrow, mas o projeto foi cancelado em favor de estratégias militares alinhadas com os Estados Unidos. Muitos desses profissionais talentosos acabaram encontrando novas oportunidades na NASA, participando da corrida espacial do silêncio e do desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais. O cancelamento do Avro Arrow ainda é visto como uma grande perda para o Canadá, pois esse projeto poderia ter feito o país um líder em engenharia aeroespacial. Hoje, o Arrow é lembrado como um poderoso símbolo de potencial e ambição, levantando questões sobre como a história poderia ter mudado se ele tivesse decolado. Surpreendentemente, é um fato que a TV Realidade começou em 1973. No início dos anos 70, um programa inovador chamado Uma Família Americana estreou, mudando para sempre a televisão. Esta série foi o primeiro programa de TV Realidade nos Estados Unidos, convidando os espectadores para conhecer a vida privada da família Loud, que morava em Santa Bárbara, Califórnia. Ao longo de 12 episódios, o programa ofereceu um olhar sem precedentes sobre suas rotinas diárias, desafios pessoais e relacionamentos, tudo sem um roteiro. Os Louds enfrentaram alegrias e dificuldades, desde dilemas de paternidade até as dinâmicas das conversas familiares, permitindo que o público se conectasse profundamente com sua história. Essa abordagem inovadora de contar histórias ressoou com os espectadores e marcou o início de um novo gênero. Imagine se seus programas de realidade favoritos nunca tivessem existido. Uma família americana não apenas entreteve, mas também gerou discussões sobre a vida familiar e relacionamentos, influenciando a perspectiva da sociedade, junto com seu valor de entretenimento. À medida que espectadores e críticos se envolveram com esse novo formato, ficou claro que a TV Realidade era mais do que uma moda passageira. Era o começo de um gênero expansivo que continua a moldar nosso cenário de entretenimento hoje. Você sabia que os escândalos de John F. Kennedy vão além da política? Como o 35º presidente do Secret Questionary, Kennedy é frequentemente elogiado por sua visão e liderança em momentos cruciais, como a crise dos mísseis de Cuba. No entanto, nos bastidores, sua vida pessoal despertou grande interesse e controvérsia. Dizem que o presidente Kennedy teve várias relações extraconjugais, incluindo rumores de romances com ícones como Marilyn Monroe e a atriz Angie Dickinson.
Essas histórias de romance e mistério criaram uma imagem complexa, misturando charme e carisma com escândalos pessoais. Historiadores debatem o impacto dessas relações em sua presidência e na percepção pública. Alguns afirmam que elas o distraíram do trabalho, enquanto muitos apoiadores acreditam que as tornaram mais humanos. O fascínio pela vida pessoal de Kennedy levanta questões sobre a interseção entre ética pessoal e dever público. Como separar o homem do líder? Compreender a natureza multifacetada de Kennedy ajuda a revelar as complexidades da história americana em um período de transformação. O que você acha que essas revelações significam para nossa visão sobre líderes hoje? Você sabia que os flamingos colorem o lago Polycat na Índia? Todo ano, esse lindo lago se transforma em uma impressionante tela rosa, quando milhares de flamingos migram para suas margens. Essas aves graciosas percorrem grandes distâncias, escolhendo o lago Polycat por suas condições ideais, com água rasa e abundância de alimento. Quando os flamingos chegam, eles se reúnem em bandos, elegantemente caminhando pela água e se alimentando de algas e pequenos crustáceos, que lhes dão sua famosa cor rosa. A chegada deles geralmente ocorre de novembro a março, criando um espetáculo para ornitólogos e amantes da natureza. As comunidades locais valorizam esse evento, organizando festivais em homenagem a esses visitantes vibrantes e destacando a importância da preservação de seu habitat. Portanto, se você tiver a oportunidade, observar esse incrível espetáculo da natureza certamente encantará todos que o virem. Incrível, mas o rugby aquático realmente existe. Esse esporte único surgiu na Alemanha em 1961 e dá um novo significado à palavra aquático. Imagine, 2 equipes de 6 jogadores que mergulham e manobram na água para jogar uma bola pesada em um balde do adversário. Diferente do rugby tradicional, os jogadores ficam debaixo d'água e usam suas habilidades de natação para se mover na arena subaquática. Cada partida acontece em uma piscina profunda, promovendo trabalho em equipe, estratégia e uma competição emocionante. Os jogadores precisam dominar o controle da respiração e aprender a se comunicar de forma eficaz debaixo d'água, tornando o jogo fisicamente desafiador e empolgante. Com o passar dos anos, o rugby aquático conquistou fãs ao redor do mundo e se tornou um esporte popular em diversos países. Você já pensou em experimentar isso você mesmo? Em 1945, um frango extraordinário chamado Mike desafiou todas as probabilidades e se tornou uma sensação no mundo da sobrevivência. Um fazendeiro no Colorado acidentalmente decapitou Mike com um machado, mas, milagrosamente, a lâmina não cortou sua veia jugular e preservou parte de seu tronco encefálico. Essa reviravolta fascinante permitiu que Mike permanecesse vivo, surpreendendo todos que testemunharam esse evento bizarro. Apesar de estar sem cabeça, Mike conseguia comer e beber, já que seu dono dedicado, Lloyd Olsen, encontrou uma maneira única de fornecer alimento. Ele colocava comidas macias, como milho e leite, na boca de Mike, garantindo que o frango pudesse continuar vivendo. As circunstâncias estranhas em torno da vida de Mike cativaram a atenção do público, levando a um show itinerante que apresentou essa criatura impressionante por todos os Estados Unidos. Enquanto as multidões se reuniam para admirar essa maravilha sem cabeça, a história de Mike se tornou uma parte duradoura do folclore agrícola. Sua incrível história é um testemunho da resiliência da natureza, lembrando-nos que a vida pode florescer nas condições mais inesperadas. Você não vai acreditar nisso sobre o consumo de sorvete. Você sabia que a Nova Zelândia tem o título de maior consumo de sorvete por pessoa no mundo? De acordo com a Associação Internacional de Laticínios, os neozelandeses saboreiam mais sorvete do que qualquer outra pessoa, tornando essa delícia cremosa um item essencial em suas vidas. Com uma variedade de sabores únicos que destacam ingredientes locais, o sorvete não é apenas uma sobremesa, é um fenômeno cultural. Os neozelandeses apreciam sabores que você não encontra em nenhum outro lugar, como feijoa e hockey poke, refletindo sua rica herança agrícola. Os Estados Unidos ficam em segundo lugar, indicando que a cultura americana também valoriza as guloseimas congeladas, especialmente durante churrascos de verão e reuniões familiares. O sorvete na Nova Zelândia geralmente vem de fazendas locais, garantindo que o leite mais fresco seja usado para aquela textura suave e cremosa. Seja você se deliciando com uma bola clássica ou explorando sabores ousados, é fácil ver por que o sorvete traz alegria ao redor do mundo. Na próxima vez que você se permitir um sundae ou um cone, pense nas fortes conexões que compartilhamos através dessa sobremesa adorada.
Surpreendentemente, os touros não veem a cor vermelha. Muitas pessoas acreditam que a cor vermelha enfurece os touros, mas a ciência diz o contrário. Na verdade, os touros são daltônicos em relação ao vermelho e outras cores, e não conseguem diferenciá-las como os humanos. Em vez da cor em si, é o movimento da capa vermelha, ou muleta, durante a tourada, que desperta seus instintos agressivos. Quando o matador agita o pano, isso chama a atenção do touro, fazendo-o atacar. Esse equívoco surgiu devido ao espetáculo da tourada, onde a capa vermelha é frequentemente vista como um símbolo de sangue e agressão. Compreender isso pode mudar nossa percepção sobre esses poderosos animais e seus instintos. Então, da próxima vez que você pensar em touros e na cor vermelha, lembre-se de que o importante é a ação e a reação, e não a cor. Você sabia que esses pássaros coloridos se alimentam de cabeça para baixo? Os flamingos têm bicos únicos, adaptados para o seu jeito de comer, o que os torna criaturas fascinantes de se observar. Seus bicos são voltados para baixo, permitindo que eles capturem pequenos organismos, como algas e minúsculos crustáceos da água. Ao se alimentar, os flamingos caminham em águas rasas, mergulhando as cabeças e filtrando a comida através de estruturas em seus bicos. Esse jeito peculiar de se alimentar é essencial para a sua dieta, ajudando a obter os nutrientes necessários para manter a cor rosa vibrante das penas. Curiosamente, quanto mais eles comem, mais intensamente coloridos ficam, devido aos pigmentos carotenoides em sua alimentação. Então, da próxima vez que você ver um flamingo, lembre-se de que sua aparência impressionante é resultado de seus hábitos alimentares únicos. Legal, né? Difícil de acreditar, mas os poodles franceses não são franceses. Esses animais de estimação, na verdade, vieram da Alemanha, onde foram criados pela primeira vez para caçar aves aquáticas. Imagine uma paisagem alemã pitoresca, onde esses cães inteligentes eram treinados para trazer patos e outras presas de lagos e rios. Seu nome vem da palavra alemã Pudel, que significa splash na água. Com o tempo, os poodles se tornaram populares na França, e seus luxuosos cachos e comportamento elegante encantaram a todos, desde pessoas comuns até a família real. Embora hoje associemos frequentemente os poodles à cultura francesa, suas raízes estão na história da Alemanha. Com o passar do tempo, os poodles se desenvolveram em uma raça diversificada com 3 tamanhos: padrão, miniatura e toy, tornando-os ótimos companheiros para todos os tipos de famílias. Não é surpreendente como uma raça que percebemos como puramente francesa tem raízes tão interessantes. Você sabia que na Itália foi construído um tribunal para processar a máfia? Essa decisão surpreendente foi tomada na década de 1980, quando o governo italiano decidiu enfrentar o crime organizado. O tribunal em Palermo foi projetado especificamente para um caso único, que começou em 1986, envolvendo 474 réus ligados à máfia siciliana. O julgamento, que durou 6 anos, é considerado o maior da história. Foi um passo ousado na luta contra a poderosa máfia, com juízes e promotores incansavelmente buscando justiça, apesar das ameaças e intimidações. Durante essa intensa batalha legal, as evidências revelaram a extensão das operações da máfia e da corrupção, marcando um ponto crucial na luta contínua da Itália contra o crime. O processo não apenas buscou responsabilizar os criminosos, mas também inspirou a sociedade a acreditar no sistema legal. Você consegue imaginar a coragem necessária para realizar um projeto tão grandioso? Você consegue imaginar um diamante com tanta história? O diamante Koh-i-Noor, uma joia deslumbrante pesando mais de 105 quilates, não é apenas um dos maiores diamantes do mundo. Ele tem uma história tão colorida quanto seu brilho. Esta joia icônica vem da Índia e faz parte de várias coleções reais desde o século XIV. A lenda diz que ele trazia sorte para os homens e desgraça para as mulheres. Depois de passar por muitas mãos entre governantes indianos, ele chegou às joias da coroa britânica durante o período colonial. Hoje, ele repousa na Torre de Londres, envolto em uma coroa brilhante feita para a Rainha Elizabeth, mãe da rainha. Imagine as mãos que o tocaram ao longo dos séculos e as histórias que ele poderia contar. Seu nome, que significa Montanha de Luz em persa, reflete sua beleza impressionante, mas também simboliza uma história conturbada, envolvendo colonização e poder.
Enquanto brilha em sua exibição, o Koh-i-Noor permanece como um poderoso lembrete de como as joias podem carregar o peso da história, capturando tanto admiração quanto controvérsia em seu brilho. Os lagos realmente podem desaparecer. O lago Cherno Jezero, na Eslovênia, é um exemplo incrível de lago temporário, conhecido por desaparecer a cada estação. Todo verão, essa linda água seca completamente, transformando-se em vastos pastos e criando uma paisagem única. Quando o outono chega, o lago reaparece graças a complexos sistemas subterrâneos que controlam suas águas. Esses sistemas drenam e enchem o lago, que em seu tamanho máximo pode alcançar impressionantes 38 km². Imagine caminhar pelo fundo seco do lago, onde em poucos meses haverá novamente um lindo lago cheio de vida. Esse ciclo incrível não só revela os mistérios da natureza, mas também desempenha um papel importante no ecossistema local. Ao entender esse fenômeno, percebemos melhor como os processos naturais moldam nosso ambiente. Não é surpreendente como algo que parece simples pode ser tão complexo. Difícil de acreditar, mas os círculos realmente existem na Argélia. Recentemente, o Google Earth descobriu um padrão misterioso de círculos espalhados pelo deserto argelino, que muitos inicialmente pensaram ser falhas digitais. No entanto, os pesquisadores logo descobriram que essas formações são reais e se estendem por milhas em linha reta. Essa descoberta gerou uma onda de teorias. Alguns sugeriram atividade extraterrestre ou civilizações antigas, enquanto outros se perguntavam sobre seu propósito. A empolgação cresceu quando pesquisadores e historiadores começaram a investigar a área. No final, foi estabelecido que isso está relacionado às primeiras tentativas de exploração de petróleo na região. Os trabalhadores perfuravam poços de teste em um padrão circular para identificar possíveis reservas de petróleo, deixando para trás esses intrigantes vestígios da atividade industrial. Embora não sejam monumentos extraterrestres, esses círculos nos lembram da interseção entre a natureza e a engenharia humana. Quais outras surpresas o deserto pode esconder? Por que a Molóssia se considera uma nação? Esta micronação autoproclamada, localizada no deserto de Nevada, foi fundada em 1977 por Kevin Baugh, que orgulhosamente é seu presidente. Molóssia é um exemplo interessante de um experimento social único, buscando reconhecimento como uma nação independente, embora não tenha reconhecimento oficial de nenhum governo. Cercada por uma vasta paisagem desértica, este território excêntrico possui sua própria bandeira, moeda e até serviço postal, demonstrando a determinação de Baugh em criar uma identidade única. A área total é de cerca de 2,5 hectares, e vive aqui algumas dezenas de habitantes que desfrutam de uma vida repleta de tradições excêntricas e costumes humorísticos. É importante destacar que Molóssia realiza eventos e festivais anuais que atraem visitantes interessados em experimentar seu charme peculiar. A base de seu status nacional está mais ligada ao espírito brincalhão e ao envolvimento da comunidade do que a ambições políticas, tornando Molóssia um exemplo fascinante de nacionalismo popular. Então, o que é necessário para criar sua própria nação? Gaiti realmente paga reparações? Sim, é uma realidade surpreendente, mas dolorosa. Após conquistar a independência da França em 1804, Gaiti foi forçado a pagar reparações ao seu antigo colonizador. Essa quantia enorme deveria compensar os proprietários franceses pelas perdas, incluindo a de escravos. A dívida de 150 milhões de francos na época exerceu uma enorme pressão financeira sobre Gaiti, moldando sua economia por mais de um século. Como resultado, o país enfrentou uma pobreza severa e problemas de desenvolvimento, tentando sair da sombra do colonialismo. Essa situação não é única a Gaiti. Outras ex-colônias também enfrentam cargas financeiras semelhantes. O fato de que países como Gaiti continuam lutando contra injustiças históricas levanta questões importantes sobre justiça e reparações no nosso mundo moderno. Como podemos resolver essas consequências contínuas do colonialismo? Você pode imaginar que o zumbido pode parar a náusea? Pesquisadores descobriram que o zumbido realmente ajuda a prevenir o reflexo de vômito quando você começa a se sentir enjoado. Isso é especialmente interessante para quem sofre de enjoo ou tem estômago sensível. O zumbido estimula o nervo vago, que regula várias funções do corpo, incluindo a digestão e o reflexo de vômito. Quando você zumbido, cria vibrações na garganta que podem acalmar seu corpo e reduzir o desconforto.
O zumbido também distrai sua mente da náusea, oferecendo uma distração simples, mas eficaz. Então, se você estiver no carro em uma estrada esburacada, sentindo ansiedade ou apenas tendo um dia ruim, tente zumbir sua melodia favorita. É uma maneira divertida de melhorar o humor e pode ajudar a acalmar seu estômago. Quem diria que um pouco de música poderia fazer maravilhas de formas tão inesperadas? Você não vai acreditar no que está ligado ao Castelo de Drácula. Esta famosa fortaleza na Romênia, muitas vezes associada ao infame Vlad Tepes, na verdade tem pouca relação com ele. Dados históricos mostram que Vlad pode nunca ter estado neste castelo. Mas como esse lugar sinistro se tornou associado a uma figura tão conhecida? A resposta está em um marketing astuto. No final do século XIX e início do século XX, promotores e empreendedores usaram a lenda de Drácula para atrair turistas ao castelo. Eles transformaram a fortaleza abandonada em uma atração turística, embora sua história como uma estrutura defensiva seja cheia de eventos interessantes. Com suas altas paredes e arquitetura medieval, o castelo ainda fascina a imaginação. Os visitantes podem explorar seus quartos históricos e imaginar como era a vida na fortaleza, projetada para proteger contra invasores. Então, da próxima vez que você pensar em Drácula, lembre-se da verdadeira história do castelo. Você sabia que a rã voadora de Wallace pode planar? Essa incrível anfíbio que vive nas florestas verdes do Sudeste Asiático tem um talento único que a destaca das outras rãs. Com suas grandes patas membranosas que funcionam como paraquedas, essa rã salta alto no ar e plana graciosamente entre as árvores. As membranas ajudam a capturar o ar, permitindo que ela manobre com agilidade enquanto flutua pela copa das árvores. Mas isso não é tudo. Seus dedos têm ventosas que a ajudam a pousar com segurança nos galhos após um salto impressionante. Acredita-se que essas adaptações incríveis se desenvolveram como uma maneira inteligente de escapar de predadores famintos enquanto busca por alimento, permitindo que a rã se mova rapidamente e com segurança, sem tocar o chão. A rã voadora de Wallace mostra o quão surpreendente a natureza pode ser, transformando um simples salto em uma emocionante demonstração de sobrevivência. Não é incrível? Você pode acreditar no crescimento de usuários do Facebook. Em junho de 2017, o Facebook alcançou um marco impressionante, chegando a 2 bilhões de usuários ativos, praticamente dobrando sua audiência em apenas 5 anos. Esse crescimento notável reflete uma tendência maior, onde as redes sociais se tornam parte central da vida cotidiana para muitas pessoas ao redor do mundo. Em outubro de 2022, o número de usuários ativos do Facebook aumentou para cerca de 2,9 bilhões, o que representa mais de um terço da população global. Esse crescimento acelerado destaca não apenas a atratividade da plataforma, mas também seu papel em conectar amigos, familiares e comunidades a longas distâncias. Os usuários interagem de várias maneiras, desde compartilhar histórias pessoais e atualizações, até participar de grupos de interesse e discussões. No entanto, esse rápido crescimento também levanta questões sobre privacidade, segurança de dados e o impacto das redes sociais na saúde mental. À medida que o Facebook continua a evoluir, sua capacidade de se adaptar às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, abordar essas questões será crucial. O que você acha que espera o Facebook e seus usuários no futuro? Vamos desvendar a verdade sobre os portões remanescentes. Este termo intrigante simboliza nossa época moderna, mostrando como algumas ideias resistem ao teste do tempo. Portões remanescentes representam ideias ou elementos que permanecem, mesmo quando mudanças ocorrem ao nosso redor. Pense nisso. Muitas tradições, crenças e práticas continuam a influenciar nossas vidas hoje, como portões fortes que sobrevivem a tempestades. Esses portões podem representar herança cultural, filosofias ou inovações que garantem continuidade em meio a rápidas transformações. Em um mundo movido por tecnologia e desenvolvimento acelerado, é fácil esquecer as lições e valores passados de geração em geração. Aceitar os portões remanescentes nos incentiva a reconhecer as conexões entre nosso passado e presente. Essa conexão pode nos inspirar a encontrar um equilíbrio entre as conquistas modernas e a sabedoria dos nossos antepassados. Então, o que mais a ideia dos portões remanescentes pode nos dizer sobre nosso caminho para o futuro?
Descobrir essas conexões pode levar a uma compreensão mais profunda e apreciação de nossas histórias compartilhadas. Fatos surpreendentes sobre Ruth Ellis e a Justiça. Em 13 de julho de 1955, Ruth Ellis se tornou a última mulher a ser executada na Grã-Bretanha, após ser considerada culpada pelo assassinato de seu namorado violento. Este evento chocante gerou intensos debates públicos, pois muitos sentiram empatia por ela, vendo suas ações como uma resposta desesperada a anos de violência doméstica. O caso de Ellis destacou as duras realidades enfrentadas por mulheres em relacionamentos abusivos e levantou questões sobre justiça e legítima defesa. Apenas uma década depois, em 1965, a pena de morte por homicídio foi abolida na Inglaterra, Escócia e País de Gales, representando uma mudança significativa na política criminal britânica. A história de Ellis desempenhou um papel crucial na transformação da percepção pública sobre justiça e punição, mudando o foco para a reabilitação em vez da vingança. Seu caso continua a ser um poderoso lembrete das complexidades relacionadas ao crime, punição e direitos humanos em situações difíceis. Como isso influenciou as concepções modernas de legítima defesa? Por que este edifício se destaca em Surga? O edifício em Surga, Badgepitinta Alam, chama a atenção pelo seu design criativo, que combina estética e funcionalidade. Esta obra-prima da arquitetura é não apenas bonita, mas também construída com foco em aspectos ecológicos. Seu design leva em conta fatores naturais, como luz solar, correntes de vento e a fauna local, tornando-se um excelente exemplo de arquitetura sustentável. As grandes janelas garantem iluminação natural suficiente, reduzindo a necessidade de luz artificial, enquanto os beirais estrategicamente posicionados protegem contra a luz solar intensa. Os materiais utilizados são ecológicos, permitindo que o edifício se integre ao ambiente, em vez de prejudicá-lo. Essa abordagem inovadora não só embeleza a paisagem, mas também serve como modelo para construções futuras. Então, quando pensamos em como construir nossos espaços, não deveríamos seguir esse exemplo inspirador? Você sabia que os proprietários de imóveis em Nova York podem solicitar árvores gratuitas do Departamento de Parques? É uma ótima maneira de embelezar a cidade. Este programa incentiva os moradores a participarem da melhoria de seus bairros. Os proprietários podem sugerir tipos de árvores que gostariam de ver em suas ruas, além de receber orientações sobre as espécies adequadas para o ambiente urbano. Imagine caminhar pela sua rua, cercada por copas verdes de árvores que ajudam a refrescar sua casa e melhoram a qualidade do ar. Iniciativas de arborização como essa enfrentam as mudanças climáticas e promovem o bem-estar da comunidade. Então, se você é morador de Nova York e tem um pouco de espaço na calçada, considere participar e solicitar uma árvore. Quem não gostaria de viver em uma cidade mais verde e saudável? Por que Crazy Little Thing Called Love ressoa tão profundamente? Essa canção icônica da banda Queen causou um grande impacto no mundo da música quando foi lançada em 1979. Com sua melodia contagiante e letras sinceras, rapidamente subiu nas paradas, tornando-se um enorme sucesso na América. Escrita por Freddie Mercury, a música mostra sua incrível habilidade de misturar rock com elementos de rockabilly, criando um som que é ao mesmo tempo nostálgico e novo. O ritmo alegre é impossível de ignorar, atraindo ouvintes e fazendo-os cantar junto. Suas melodias marcantes e a atmosfera encantadora permitiram que ela permanecesse relevante ao longo das décadas, conquistando gerações de fãs. Seja em casamentos ou no karaokê, o espírito alegre da canção a torna uma escolha popular. Ela não só consolidou o lugar da Queen na história da música, mas também deixou uma marca indelével na cultura pop. O que faz esse clássico eterno ser relevante ainda hoje? Você consegue acreditar que a ponte é feita de água? Todo ano na Holanda acontece um evento único que testa as habilidades dos participantes em duplas. Os competidores precisam atravessar uma estreita ponte flutuante sobre a água, tornando o equilíbrio e o trabalho em equipe extremamente importantes. Essa emocionante aventura não é apenas um teste de força física, mas também uma oportunidade para famílias, amigos e espectadores se reunirem, apoiando as equipes e compartilhando a alegria e a atmosfera amigável. Andar de tandem exige coordenação entre os dois ciclistas, e quando você está em uma ponte instável, essas habilidades são realmente desafiadas. Imagine quanta concentração é necessária para não cair ao atravessar a ponte flutuante.
Este evento demonstra o incrível espírito dos holandeses, destacando seu amor pela diversão e pela convivência. Rindo e se divertindo, participantes de todas as idades aproveitam um dia cheio de competição, alegria e, às vezes, rivalidade amistosa. É um espetáculo que vale a pena ver. As bicicletas balançam suavemente enquanto superam o desafio, atravessando a água juntas. O que eles vão inventar na próxima vez? Descubra a pista de obstáculos mais extrema da China. Este emocionante percurso, conhecido como Desafio Ninja, testa os limites da força, agilidade e perseverança. Com paisagens deslumbrantes, oferece uma incrível variedade de desafios, desde paredes altas até rampas escorregadias e obstáculos balançantes que aceleram o coração. Atletas de todo o mundo vão à China para participar dessa competição intensa, colocando suas habilidades à prova. Você sabia que os participantes muitas vezes treinam por anos para se preparar para os diversos desafios físicos e psicológicos? Muitos enfrentam não apenas o esforço físico, mas também a pressão psicológica de superar condições extremas. A pista de obstáculos não é apenas uma prova de velocidade, mas também de estratégia, já que os competidores precisam decidir como superar cada obstáculo de forma eficaz. Com um público crescente acompanhando cada evento, esse espetáculo encanta tanto os fãs quanto os atletas iniciantes. Você está pronto para testar se consegue enfrentar esse desafio extremo? Você vai se surpreender ao saber que Concetta vê 99 milhões de cores. Essa habilidade incrível está relacionada a uma condição genética rara, chamada tetracromatismo. Enquanto a maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 1 milhão de cores, a visão única de Concetta permite que ela perceba uma variedade impressionante de tons. Imagine passear por um jardim e ver cores nas flores que outros simplesmente não notam. Como artista profissional, ela utiliza essa perspectiva única em suas obras. Cada pincelada é cheia de uma profundidade de cor inigualável, criando peças que encantam o público e despertam emoções. O mundo vibrante de Concetta desafia nossa compreensão da percepção humana, lembrando-nos de que a realidade pode ser completamente diferente para cada pessoa. Como é perceber a arte e a natureza com uma paleta tão rica? Sua jornada oferece uma visão fascinante sobre as complexidades ocultas da visão e da criatividade. Pular como uma bola. Os ovos de rã conseguem. Algumas espécies de rãs colocam ovos que são surpreendentemente gelatinosos, permitindo que eles quiquem como bolas de borracha ao cair. Essa característica incrível não é apenas um fato curioso. Ela desempenha um papel importante na sobrevivência desses anfíbios. A substância gelatinosa ao redor dos ovos atua como um colchão, protegendo-os de impactos e perigos do ambiente. Por exemplo, se os ovos caem de uma altura ou são perturbados por um predador, essa elasticidade ajuda a mantê-los inteiros. As rãs depositam ovos em diferentes locais, incluindo poças e riachos, onde enfrentam várias ameaças. As propriedades únicas desses ovos gelatinoides oferecem um nível extra de proteção, permitindo que mais filhotes sobrevivam e se tornem adultos. Essa adaptação fascinante demonstra como a natureza desenvolveu soluções inteligentes para a sobrevivência, permitindo que essas pequenas bolas saltitantes da vida existam em um mundo cheio de desafios. Não é incrível como até os menores seres evoluíram com características tão interessantes? Difícil de acreditar, mas o chá foi descoberto por acaso. Esta bebida incrível tem uma história de origem interessante que remonta à antiga China. Segundo a lenda, o imperador Shen Nong estava fervendo água quando, por acaso, folhas de uma árvore próxima caíram em seu caldeirão. Curioso com o novo sabor, ele decidiu experimentar, e assim, o chá nasceu. Esse evento acidental deu início a um caminho que levou à criação de diversas variedades de chá, apreciadas em todo o mundo hoje. Desde a frescura do chá verde até os sabores intensos do chá preto, há uma opção para cada gosto. Ao longo dos séculos, as culturas do chá desenvolveram métodos únicos de preparo e rituais que destacam a versatilidade dessa bebida. Em lugares como o Japão, são realizadas cerimônias elaboradas dedicadas ao chá, enquanto na Grã-Bretanha, o chá da tarde se tornou uma tradição social querida. Portanto, da próxima vez que você beber seu chá favorito, lembre-se de suas humildes origens e da incrível reviravolta do destino que mudou a história. Descubra o segredo da incrível longevidade de Jeanne Calment.
Robin sugere que, embora diferentes aspectos da vida de Jeanne possam ter contribuído para sua impressionante longevidade, grande parte de sua vida extraordinária pode estar ligada à sorte. Jeanne Calment, frequentemente considerada uma das pessoas mais velhas do mundo, oferece uma perspectiva interessante sobre os fatores que podem influenciar a duração de nossas vidas. Desde genética e estilo de vida, como alimentação e atividade física, até conexões sociais e bem-estar mental. Muitos elementos podem desempenhar um papel. No entanto, o surpreendente é que nenhum fator garante uma vida longa, às vezes é apenas sorte. A história de Jeanne Calment nos lembra que, embora possamos controlar alguns aspectos da nossa saúde, a sorte também permeia nossas vidas de maneiras inesperadas. Então, o que podemos aprender com sua trajetória sobre como valorizar cada momento? Talvez valorizar o presente seja tão importante quanto buscar a longevidade. Você já se perguntou por que o mossaito brilha tanto? O mossaito, uma pedra preciosa única descoberta pela primeira vez em uma cratera de meteorito, está se tornando cada vez mais popular no mundo das joias devido ao seu brilho impressionante e incrível dureza. Embora seja quase tão resistente quanto os diamantes, o mossaito se destaca pelo seu brilho, que muitos consideram até mais intenso do que o dos pedras tradicionais. Outra característica atraente do mossaito é que a maioria dele é criada em laboratórios hoje em dia. Isso não só garante uma oferta estável, mas também o torna uma escolha mais sustentável para aqueles que se preocupam com o impacto da mineração de diamantes no meio ambiente. O mossaito, criado em laboratório, possui as mesmas propriedades físicas e ópticas que as pedras naturais, mas sem as questões éticas. Portanto, se você está procurando um anel de noivado ou apenas uma joia bonita, o mossaito oferece uma opção deslumbrante que brilha tão intensamente, se não mais, do que os diamantes. Fato incrível sobre árvores e estrelas. Cientistas estimam que existem mais de 3 trilhões de árvores na Terra, muito mais do que as 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Esse número impressionante mostra o quanto nosso planeta é verde e cheio de vida. As árvores desempenham um papel fundamental em nosso ecossistema. Produzem oxigênio, absorvem dióxido de carbono e sustentam diversas espécies de vida selvagem. Imagine um mundo onde as árvores superam em número as estrelas que você vê à noite. Cada árvore é uma pequena usina que ajuda a manter o ar limpo e o clima que sentimos. Elas também oferecem abrigo e alimento para os animais, criando habitats que protegem a biodiversidade. Portanto, da próxima vez que você estiver caminhando por uma floresta ou parque, reserve um momento para apreciar esses magníficos gigantes que não só embelezam nossa terra, mas são essenciais para a vida. A natureza não é incrível? Difícil de acreditar, mas Jane Barbie moldou suas chamadas. Essa voz lendária ganhou vida através da rede telefônica Bell System, onde ela fornecia respostas automáticas para diversos serviços, incluindo informações e mensagens de operadores. Imagine, milhões de pessoas em todo o país ouviam sua voz calma e clara todos os dias, sem saber quem ela era. Jane Barbie foi uma estrela invisível de inúmeras chamadas telefônicas no auge de sua carreira. Embora a tecnologia tenha mudado muito e migrado para sistemas digitais, suas gravações foram essenciais para a comunicação eficaz na época. A contribuição de Barbie ia além de ser apenas uma voz. Ela se tornou um símbolo da era das telecomunicações. Sua influência nos faz valorizar como um simples gesto de atender o telefone estava ligado aos seus esforços. Não é incrível pensar em quantas conversas ela ajudou a moldar sem querer? Prepare-se para se surpreender com os talentos ocultos de Tupac. Antes de se tornar um ícone do rap, Tupac Shakur mergulhou em diversas formas de arte que moldaram seu gênio criativo. Ele não se limitou apenas à música, participou de aulas de balé, jazz e atuação, o que desenvolveu seu senso de movimento e expressão. Um de seus papéis mais inesperados foi como o Rei dos Ratos no Quebra-Nozes, mostrando sua adaptabilidade e habilidades de atuação no palco. A experiência de Tupac na poesia também teve um papel importante em suas letras, permitindo que ele combinasse ritmo e emoção de uma maneira única. Essa diversidade artística não só influenciou sua música, mas também enriqueceu suas habilidades de contar histórias. Ao explorar os mundos da dança e do teatro, Tupac desenvolveu uma compreensão profunda da performance, o que o destacou entre outros artistas. Compreender essa combinação de experiências nos ajuda a apreciar a profundidade de sua música e do homem por trás da lenda. Quem poderia imaginar que o Rei dos Ratos inspiraria um rap tão icônico? Você sabia que Michael Jackson tornou o Moonwalk famoso?
Esse passo de dança icônico, onde o dançarino desliza para trás, criando a ilusão de movimento para frente, tem raízes que vão muito além da famosa apresentação de Jackson em 1983 no show Motown 25, Yesterday, Today, Forever. Várias versões do Moonwalk já eram vistas na década de 1930, quando artistas como Cab Calloway e, mais tarde, outros intérpretes usavam movimentos deslizantes semelhantes em suas performances. No entanto, foi a apresentação impressionante de Jackson que chamou a atenção do mundo, deixando o público maravilhado. A combinação de seu estilo suave e habilidades hipnotizantes transformou o Moonwalk em um símbolo da cultura pop. Além disso, esse passo se tornou uma parte importante de sua imagem e inspirou muitos dançarinos a dominá-lo. Hoje, o Moonwalk ainda é celebrado e continua sendo um favorito em estúdios de dança e palcos ao redor do mundo. Pronto para tentar você mesmo? E se eu disser que robôs podem dançar perfeitamente? Sagen é um mestre da dança robótica, mostrando uma precisão e habilidade incríveis que impressionam o público. Este robô, projetado de forma única, utiliza algoritmos avançados e programação complexa para mover suas extremidades mecânicas com graça perfeita, imitando movimentos humanos de dança que é difícil acreditar que uma máquina possa executar. Do hip-hop ao balé, Sagen capta ritmos complexos e usa sensores para reagir à música, criando uma apresentação impecável a cada vez. Pense em quão incrível é que um robô pode interpretar música, entender o ritmo e executar coreografias. Engenheiros e artistas trabalham juntos para aprimorar as habilidades do Sagen, expandindo os limites da tecnologia e da criatividade. Essa fusão de robótica e arte não só entretém, mas também abre novas possibilidades nas áreas de entretenimento, educação e até terapia. Então, o que vem a seguir para os robôs dançarinos? Veremos eles em competições ou até mesmo no cinema. Surpreendente, mas o risco de doenças cardiovasculares está em nossas mãos. Muitas pessoas não percebem que fatores como pressão alta, colesterol elevado e estresse podem aumentar significativamente a chance de desenvolver doenças cardíacas. O mais interessante é que você pode controlar sua saúde cardíaca mudando seu estilo de vida. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras, grãos integrais e proteínas magras, cria uma base sólida para a saúde do coração. Exercícios regulares oferecem mais proteção. Tente fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. E não se esqueça dos hábitos prejudiciais. Parar de fumar pode reduzir muito seu risco. É importante entender que essas mudanças são benéficas não apenas para o coração, mas também para o bem-estar geral. Com pequenas alterações, você pode ter uma vida mais saudável e ativa. Então, por que esperar? Comece a agir hoje para proteger seu coração e reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Mergulho no fitness profundo para treinos extremos. Este canal empolgante no YouTube é dedicado a treinos aquáticos extremos, oferecendo programas que desafiam atletas, militares e corajosos amantes do fitness. Com foco em apneia subaquática, resistência e coordenação, o Deep End Fitness expande limites e transforma nossa visão sobre fitness. Um dos aspectos-chave dos treinos é a importância do controle da respiração. Saber gerenciar a respiração debaixo d'água pode melhorar muito os resultados, seja em natação rápida ou em longas apneias. O canal apresenta diversos exercícios que visam aprimorar não só a força física, mas também a resistência mental. Imagine treinar corpo e mente juntos debaixo d'água, onde cada respiração conta. Com visuais envolventes e dicas profissionais, os espectadores podem desenvolver gradualmente confiança e habilidades para qualquer desafio aquático. Não importa se você é um atleta iniciante ou apenas quer expandir seus limites de fitness, o Deep End Fitness oferece uma abordagem única e inspiradora. Pronto para dar o passo e descobrir do que você realmente é capaz? Você vai se surpreender ao saber que Mario ofusca Mickey Mouse. Nos anos 1990, uma pesquisa nacional interessante mostrou que o personagem favorito da Nintendo, Mario, se tornou mais reconhecível entre as crianças americanas do que o icônico Mickey Mouse. Essa descoberta surpreendente destacou a enorme influência cultural dos personagens de videogame na época. Com o avanço da tecnologia dos jogos e sua acessibilidade, as crianças passavam horas explorando mundos fantásticos dos videogames, tornando personagens como Mario conhecidos em toda a casa. Com seu famoso boné vermelho e seu jeito amigável, Mario conquistou os corações e mentes de toda uma geração.
Essa mudança nas preferências também refletia transformações mais amplas no entretenimento, já que os videogames começaram a competir com os desenhos animados e filmes tradicionais. Olhando para trás, é incrível perceber como um simples encanador italiano se tornou um símbolo de diversão, aventura e nostalgia para milhões. Quais outros personagens podem deixar uma marca tão profunda hoje em dia? Você pode acreditar na influência das vendas do cubo mágico? Em 2021, o cubo mágico se tornou o quebra-cabeça mais vendido do mundo, com mais de 450 milhões de unidades vendidas. Esse cubo colorido não é apenas um brinquedo nostálgico, é um quebra-cabeça que fascina pessoas de todas as idades. Lançado em 1974, o cubo mágico continua extremamente popular, e os fãs estão sempre se desafiando a resolver suas rotações e combinações. Sua durabilidade reflete não apenas a complexidade e a diversão, mas também seu papel no desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e pensamento espacial. Jogadores frequentemente passam horas tentando encontrar a maneira mais rápida de resolver, transformando isso em uma atividade envolvente. O cubo também se tornou a base para competições e comunidades, onde entusiastas compartilham dicas e estratégias para resolver mais rápido. Portanto, seja você um novato ou um solucionador experiente, o cubo mágico continua a ocupar um lugar especial no coração e nas casas dos amantes de quebra-cabeças em todo o mundo. É impressionante, mas animais marinhos raspam pedras em busca de alimento. Esse comportamento incrível pode ser observado em espécies como ouriços do mar e alguns peixes, que possuem dentes especiais para capturar e raspar algas das superfícies rochosas. Esses dentes não são comuns. Eles funcionam como ferramentas naturais, ajudando esses seres a sobreviver no ambiente subaquático, adaptando-se a diferentes tipos de pedras ao seu redor. Esses animais aumentam suas chances de encontrar comida em várias partes do oceano. Essa estratégia alimentar única é essencial para sua sobrevivência, pois as algas fornecem os nutrientes necessários. Sem a capacidade de raspar, muitos animais marinhos teriam dificuldades em encontrar comida suficiente, o que destaca a incrível relação entre sua anatomia e necessidades ecológicas. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense no mundo invisível dessas criaturas fascinantes e no papel importante que desempenham em seu ecossistema. E se eu disser que há mais estrelas do que grãos de areia na praia? É incrível perceber que os cientistas estimam que o número de estrelas no universo é maior do que todos os grãos de areia em todas as praias da Terra. Imagine que você está segurando um punhado de areia. Nessa pequena porção, há milhares de minúsculos grãos. Agora pense que só na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas, e isso é apenas uma entre bilhões de galáxias no universo. Quando olhamos para o céu à noite, vemos apenas uma pequena parte dessas estrelas, apenas algumas milhares. No entanto, o número total de estrelas é estimado em cerca de 1 septilhão, ou 1 bilhão de trilhões. Para imaginar isso, pense em todas as praias do mundo cobertas de areia, e saiba que há um número incontável de estrelas esperando para serem descobertas. Não é emocionante perceber o quão grande é o nosso universo? Você já se perguntou por que os pets de pedra se tornaram populares? Nos anos 70, um homem chamado Gary Dow transformou um objeto comum em uma sensação, vendendo pedras normais como animais de estimação. Ele as embalou em caixas originais, com instruções engraçadas de cuidados, afirmando que não precisavam de atenção e eram perfeitas para pessoas ocupadas. Graças a uma campanha publicitária inteligente que destacava sua simplicidade, os pets de pedra se tornaram um verdadeiro sucesso e em apenas 6 meses, Dow ganhou milhões. Essa tendência foi tão popular que mostrou o incrível poder de ideias simples combinadas com um toque de criatividade. De repente, todo mundo queria um pet de pedra e eles se tornaram um presente inovador obrigatório. Essa história divertida nos ensina uma lição importante. Às vezes, as ideias mais simples podem ter o maior impacto, conectando as pessoas de maneiras inesperadas. Será que estamos perdendo o potencial escondido dos objetos comuns ao nosso redor? É verdade sobre a lei incomum de isolamento acústico na Suíça? Essa lei pode parecer estranha, mas se aplica principalmente a prédios antigos, que têm dificuldades em controlar o barulho. Muitos apartamentos modernos projetados com melhor isolamento costumam ficar isentos dessas regras. Isso destaca a importância da harmonia e da ordem nas comunidades suíças. Em áreas densamente povoadas, o governo busca equilibrar a saúde pública, a higiene e as liberdades dos cidadãos.
o que gera debates constantes sobre a melhor forma de gerenciar o ruído. Algumas pessoas valorizam o silêncio proporcionado por essas leis, enquanto outras se sentem limitadas em desfrutar de seus lares. Imagine viver em um lugar onde o barulho excessivo não é apenas um incômodo, mas uma questão legal. Essa abordagem única reflete o desejo da Suíça de criar um ambiente residencial pacífico, mostrando como os valores culturais podem moldar a sociedade. Portanto, da próxima vez que você pensar no nível de ruído em sua área, lembre-se de que na Suíça o som é levado a sério. Prepare-se para se surpreender com a história do Hunley. Este incrível navio foi o primeiro submarino militar e teve um papel fundamental na Guerra Naval. Lançado ao mar em 1863, o Hunley funcionava com um sistema manual único, exigindo uma incrível cooperação da equipe de 8 homens corajosos. Sua missão mais importante ocorreu em 1864, quando eles afundaram com sucesso o navio de guerra da União, o Housatonic, fazendo uma declaração ousada sobre o potencial dos submarinos em combate. O Hunley ajudou a mudar o curso da história naval, mostrando como inovações podem alterar o equilíbrio de poder durante a guerra. Infelizmente, ele teve um destino trágico logo depois, quando afundou na volta, levando sua tripulação com ele. Este submarino pioneiro não foi apenas uma maravilha da engenharia de sua época, mas também abriu caminho para futuros submarinos. O Hunley continua sendo uma parte importante da história, ilustrando tanto a engenhosidade quanto os perigos da guerra submarina. Um fato interessante sobre smartphones e nossas vidas. Os smartphones combinam comunicação, computação e acesso à internet em um único dispositivo prático, mudando completamente nosso estilo de vida e a forma como nos comunicamos. Imagine ter um poderoso mini-computador no seu bolso. Esses dispositivos possuem processadores impressionantes, permitindo que executem aplicativos complexos e realizem várias tarefas ao mesmo tempo. As câmeras de alta resolução nos permitem tirar fotos e vídeos incríveis, transformando momentos do dia a dia em lembranças inesquecíveis. Além disso, com milhões de aplicativos disponíveis, desde redes sociais até rastreadores de fitness, eles atendem a todas as nossas necessidades e interesses. Graças à possibilidade de estar conectado com amigos e familiares, a qualquer hora e em qualquer lugar, os smartphones mudaram a maneira como construímos relacionamentos. No entanto, essa conveniência tem seu preço, pois alguns afirmam que isso resulta em menos encontros pessoais. Você consegue imaginar como seria passar um dia sem um smartphone? O que aconteceu quando camelos vagaram pelo deserto do Texas? No século XIX, o governo do Zilincharaxua decidiu que camelos poderiam ser ideais para transportar tropas em terrenos difíceis do Texas. Eles realizaram experimentos com esses animais únicos como parte de uma iniciativa militar, mas o projeto com camelos não atendeu às expectativas. Em vez de alcançar os objetivos propostos, os oficiais decidiram soltar os camelos. Essas criaturas majestosas não apenas desapareceram no deserto. Em 1856, tornaram-se estrelas inesperadas de uma nova tendência de entretenimento em San Antônio: lutas de camelos. As pessoas se aglomeravam para assistir a esses espetáculos incomuns, que geravam tanto entusiasmo quanto indignação na sociedade. Embora as lutas de camelos possam parecer estranhas hoje, elas destacam um período fascinante da história americana, quando ideias não convencionais eram exploradas. Imagine uma multidão animada torcendo por camelos em vez de esportes mais tradicionais. Este capítulo inusitado nos lembra como a história pode tomar rumos inesperados, mesmo com as melhores intenções. Você consegue imaginar como era diferente a paisagem do Texas naquela época? Gleyr Mampuia é um artista cuja energia vibrante e otimismo se refletem em cada uma de suas obras. Ele tem um talento único para transformar espaços urbanos sem vida em festas coloridas de criatividade. Mampuia dá vida às paredes das galerias e além, usando seu pincel para trazer alegria à comunidade. Seus traços ousados e paletas vibrantes atraem as pessoas, convidando-as a ver a beleza onde antes não percebiam. Essa transformação não se trata apenas da aparência, ela cria uma conexão entre o público e incentiva a interação com o ambiente. A cada mural, Gleyr desafia as normas do design urbano, lembrando-nos de que a arte pode realmente tornar nosso entorno mais alegre. O que ele criará a seguir? Um fato interessante sobre rios subterrâneos. Rios subterrâneos, como o incrível rio Temavo, no nordeste da Itália, criam paisagens impressionantes escondidas sob nossos pés. O Temavo flui por baixo da terra por pelo menos 40 quilômetros antes de desaguar no mar.
Ao passar por túneis e cavernas, ele esculpe formas impressionantes em rochas e minerais, criando um ambiente mágico com ecossistemas únicos. Muitos desses rios subterrâneos podem aparecer repentinamente na superfície a várias milhas de seu curso original, revelando cachoeiras espetaculares e lagos de água cristalina. Essa transformação ajuda a manter a beleza natural do mundo acima, impactando positivamente a qualidade da água em rios e lagos próximos. Explorar essas vias aquáticas escondidas é como entrar em um reino mágico, cheio de surpresas e maravilhas. Imagine só quais segredos estão escondidos sob nossas paisagens cotidianas. O que realmente move os elefantes o dia todo? Os elefantes são verdadeiros gourmets, passando até 18 horas por dia, comendo impressionantes 150 quilos de comida. Sua dieta é composta por gramíneas, frutas e até cascas de árvores, o que lhes dá energia para viajar longas distâncias. Esses gigantes bondosos têm uma alimentação muito variada, o que os ajuda a viver em diferentes ambientes, desde savanas até florestas. A busca constante por alimento também é importante para o ecossistema. Ao limpar a vegetação e dispersar sementes, eles ajudam a manter a saúde do meio ambiente. Imagine um dia dedicado a comer para sustentar sua majestosa existência. Os elefantes não precisam apenas de comida para sobreviver, mas também participam de interações sociais, compartilhando alimentos e fortalecendo laços em seu grupo. Não é incrível quanto esforço é necessário para alimentar essas criaturas maravilhosas? Vamos desvendar a verdade sobre os pavões. Muitas pessoas pensam que a palavra pavão se refere tanto aos machos quanto às fêmeas, mas isso não é verdade. Na realidade, pavão é o nome que se refere apenas aos machos coloridos dessa espécie. Esses machos são conhecidos por suas magníficas penas da cauda, que eles abrem em uma dança impressionante para atrair as fêmeas. As fêmeas dos pavões, por sua vez, são chamadas de pavonetes e têm uma plumagem menos vibrante, com tons mais discretos de marrom e cinza, o que as ajuda a se camuflar durante a nidificação. Juntos, machos e fêmeas são chamados de pavões. Então, da próxima vez que você ver uma dessas aves majestosas, lembre-se de que é um macho pavão exibindo sua beleza. Conhecer essas diferenças não só aprofunda sua compreensão sobre essas criaturas incríveis, mas também valoriza ainda mais a diversidade da natureza. Você sabia sobre a revolução dos smartphones transparentes? Em 2009, o Sony Ericsson Xperia Purinos entrou para a história como o primeiro celular com tela totalmente transparente. Esse design inovador não só era bonito, mas também mostrou o que é possível no mundo da tecnologia. A tela transparente permitia que os usuários vissem o mundo ao seu redor, unindo a funcionalidade do celular com uma aparência futurista. Foi uma conquista técnica e uma ousada declaração sobre o futuro das tecnologias móveis. Com esse design único, os usuários podiam ver o que estava ao seu redor enquanto usavam o dispositivo, criando um efeito fascinante. Embora o Xperia Purinos não tenha sido um sucesso comercial e fosse mais um telefone conceitual, ele abriu caminho para inovações futuras na tecnologia móvel. As pessoas começaram a se perguntar: o que mais pode ser feito com as telas? Agora, anos depois, temos uma combinação de telas flexíveis, digitais e até dobráveis em nossos gadgets. O Xperia Purinos pode ter sido apenas o começo de uma jornada emocionante rumo ao futuro dos smartphones. Você sabia que os machos dos perus podem cacarejar? Essa característica única os destaca entre os amigos emplumados. Apenas os machos dos perus conseguem emitir esse cacarejo característico, um som alto e ressonante que desempenha uma função importante. Os machos usam esse som para se fazerem notar durante a época de acasalamento, avisando outros machos que estão por perto e tentando atrair parceiras potenciais. Enquanto isso, as fêmeas se comunicam de forma diferente, emitindo estalos e piados em vez de cacarejos. Esses sons mais suaves ajudam-nas a manter contato com o grupo, sem chamar muita atenção. Portanto, quando você ouvir o cacarejo de um peru na natureza, lembre-se de que é um macho em ação. Essa interessante diferença nos estilos de comunicação mostra a diversidade da família dos perus e destaca como cada sexo desempenha seu papel na natureza. Não é incrível como os animais desenvolveram maneiras tão especializadas de se comunicar? Você sabia que os cães espirram enquanto brincam? O som do espirro de um cão pode ser fofo, mas também desempenha um papel importante na comunicação entre eles.
Os cães frequentemente fazem esses sons engraçados para mostrar que estão brincando e não são agressivos. É um gesto amigável que informa outros cães que eles estão se divertindo e não pretendem brigar. Você pode notar esse espirro brincalhão durante uma corrida ou enquanto puxam cordas quando a empolgação aumenta. Ao espirrar, os cães podem aliviar a tensão e garantir que seus amigos entendam suas intenções amigáveis. Isso pode acontecer durante uma brincadeira ativa ou até mesmo quando querem se juntar. É uma maneira encantadora de os cães manterem um ambiente leve e alegre. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro brincalhão enquanto seu amigo peludo se diverte, lembre-se de que é a forma deles de dizer: vamos continuar brincando e nos divertindo juntos. Não é incrível? Acredite ou não, os beija-flores têm línguas incríveis. Essas pequenas aves possuem uma adaptação única que permite que suas línguas se movam até 18 vezes por segundo enquanto se alimentam. Imagine como isso é rápido. Esse movimento ágil permite que eles coletem néctar de várias flores com facilidade. Para manter seu estilo de vida ativo, um beija-flor consome uma quantidade impressionante de alimento diariamente, muitas vezes equivalente ao seu próprio peso. Suas línguas especializadas não são apenas para enfeitar. Elas têm pequenas ranhuras que utilizam a ação capilar, tornando-os um dos alimentadores mais eficientes do reino animal. Quando pairam perto de uma flor, suas línguas se estendem e conseguem sugar o néctar rapidamente, fornecendo a energia necessária para sua rápida movimentação e atividade. Essa técnica de alimentação única é apenas uma das muitas características fascinantes que tornam os beija-flores tão cativantes. Na próxima vez que você avistar um deles em seu jardim, reserve um momento para apreciar os incríveis mecanismos de sua alimentação e como a natureza os adaptou perfeitamente para sobreviver e prosperar. Um fato interessante sobre abóboras gigantes. A maior abóbora do mundo impressionou a todos com seu peso incrível de 1.225 quilos, que é mais do que o peso de um carro pequeno. Imagine uma abóbora desse tamanho. Ela é aproximadamente do tamanho de um elefante pequeno. Essa colossal abóbora foi cultivada por um agricultor experiente, usando métodos especiais para acelerar seu crescimento. Esses métodos incluem a escolha das sementes certas, a manutenção de condições ideais para o solo e um cuidadoso manejo da água e dos nutrientes. Os agricultores frequentemente monitoram de perto suas abóboras, protegendo-as de pragas e doenças. A paixão por concursos de abóboras gigantes une as pessoas em eventos divertidos, onde os agricultores mostram seus esforços e habilidades. Pessoas vêm de todos os lugares para ver essas abóboras incríveis e até participar de sua pesagem. A abóbora recordista não é apenas um testemunho da habilidade agrícola, mas também traz alegria e surpresa aos espectadores. Então, da próxima vez que você for esculpir uma abóbora para o Halloween, pense nas abóboras gigantes e no quanto de esforço é necessário para cultivar algo tão extraordinário. Você já parou para pensar quanto sangue temos? O sangue representa cerca de 7-8% do nosso peso total, o que significa que um adulto médio tem entre 4,5 e 6 litros desse líquido vital. O sangue desempenha várias funções importantes no nosso corpo. Transporta oxigênio e nutrientes para as células, ajuda a regular a temperatura do corpo e elimina resíduos. Ele é composto por vários componentes. Plasma, um líquido amarelado que transporta células e nutrientes. Glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio. Glóbulos brancos, que têm um papel fundamental na luta contra infecções. E plaquetas, necessárias para a coagulação do sangue. Todos esses elementos trabalham no sistema circulatório para manter nossa saúde e funcionamento normal, mostrando o quão incrível é nosso corpo em manter o equilíbrio e responder aos desafios. Você pode se surpreender ao saber que o colesterol é essencial. O colesterol é frequentemente visto de forma negativa, mas, na verdade, ele desempenha papéis importantes em nosso corpo. Primeiro, ele ajuda a formar as membranas celulares, que atuam como barreiras protetoras para cada célula do nosso corpo. Além disso, o colesterol é necessário para a produção de ácidos biliares, que auxiliam na digestão, quebrando as gorduras para que possamos absorver os nutrientes de forma eficaz. Ele também contribui para a síntese da vitamina D, quando nossa pele é exposta à luz solar, o que é importante para a saúde dos ossos e para a função imunológica. Além disso, o colesterol desempenha um papel fundamental na produção de hormônios, como o estrogênio e a testosterona, que são essenciais para regular várias funções do corpo. Embora o excesso de colesterol possa causar problemas de saúde, a quantidade correta é vital para o bem-estar geral. Compreender a importância do colesterol
nos ajudará a valorizar o equilíbrio necessário para manter nossa saúde. Por que a grande mesquita de Meca é tão importante? Esta impressionante estrutura no centro de Meca, Arábia Saudita, é a maior mesquita do mundo e desempenha um papel fundamental para mais de 1 bilhão de muçulmanos ao redor do planeta. Ela envolve a Kaaba, um cubo negro sagrado que simboliza a unidade dos fiéis e serve como o centro para as orações diárias. Todos os dias, milhões de muçulmanos, independentemente de onde estejam, se voltam para a Kaaba durante a oração, criando um forte sentimento de conexão entre os seguidores da fé. A grande mesquita não é apenas uma obra arquitetônica impressionante, é um centro espiritual vivo, onde as pessoas buscam paz, comunhão e orientação divina. Durante a peregrinação anual do Hajj, ela se transforma em um espetáculo emocionante, repleto de fiéis de todo o mundo. A importância da mesquita vai além de seu tamanho físico, é um farol de fé e devoção, o que a torna uma parte tão essencial da tradição islâmica. Descubra os vizinhos únicos dos países do mundo. San Marino e o Vaticano são notáveis por serem os únicos 2 países completamente cercados por outra nação. Localizado na Itália, San Marino é uma das repúblicas mais antigas do mundo, com uma rica história que remonta ao ano 301 d.C. Este pequeno país é conhecido por sua arquitetura medieval e vistas deslumbrantes do Monte Titano. Por outro lado, o Vaticano, conhecido como o centro espiritual da Igreja Católica, é o menor estado independente do mundo, tanto em tamanho quanto em população. Aqui estão marcos icônicos como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, que atraem milhões de turistas todos os anos. Essas 2 nações têm relações especiais com a Itália, destacando a incrível diversidade da Europa. Você consegue imaginar viver em um território tão pequeno, mas com uma influência tão significativa na história e na cultura? Você sabia que os militares já treinaram morcegos para soltar bombas? Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Execri, CUA, lançou um projeto único chamado Bombas de Morcegos, que tinha como objetivo usar os instintos naturais desses animais na guerra. A ideia era simples, mas estranha: prender pequenas bombas aos morcegos e soltá-los sobre o território inimigo. Os militares acreditavam que, ao serem soltos, esses morcegos procurariam lugares escuros para se abrigar, como prédios e outras estruturas. Assim que os morcegos se acomodassem, as bombas deveriam detonar, causando caos e destruição. Esse plano incomum foi proposto pelo dentista Lytle S. Adams, que o sugeriu ao descobrir os hábitos naturais dos morcegos. Apesar do entusiasmo inicial e de alguns testes bem-sucedidos, o projeto enfrentou muitos problemas. Muitos morcegos não retornavam após serem soltos, e foi difícil prender explosivos a essas pequenas criaturas. No final, o projeto foi abandonado, mas continua sendo um exemplo fascinante de criatividade militar em tempos de guerra. Imagine um esquadrão de morcegos voando pelo céu noturno, com pequenas bombas em vez de sementes. Você consegue imaginar tartarugas vivendo mais de 100 anos? Esses seres incríveis não só têm um sistema imunológico forte, mas também prosperam em ambientes naturais tranquilos. Seus habitats verdes e águas calmas permitem que tenham uma vida longa e pacífica. Um dos fatores principais para sua longevidade são os cascos protetores, que as defendem de vários predadores. Essa camada externa dura funciona como uma fortaleza, garantindo sua segurança enquanto se movem. Na verdade, algumas espécies de tartarugas podem viver mais de 100 anos. Essa notável resistência permite que elas testemunhem mudanças no mundo ao longo das décadas, desde alterações climáticas até a expansão das cidades. Com um metabolismo lento, não precisam de comida constante, o que as torna bem adaptadas à sobrevivência. Curiosamente, sua impressionante longevidade as tornou símbolos de sabedoria e resistência em muitas culturas. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se, ela pode viver por muito tempo. Você sabia que a água leva 90 dias para descer o rio? Quando uma gota de água começa sua jornada em Minnesota, ela embarca em uma incrível viagem de 3.700 quilômetros pelo poderoso rio Mississippi até o Golfo do México. Imagine, enquanto estamos apressados, essa gota passa por diferentes paisagens, cidades movimentadas e a natureza tranquila. Ao longo do caminho, ela coleta histórias sobre comunidades ribeirinhas, vida selvagem e maravilhas naturais que tornam este rio tão icônico. Curiosamente, a água também encontra eclusas e represas que ajudam a regular seu fluxo, mostrando como os humanos interagem com a natureza.
Então, da próxima vez que você ouvir sobre o rio Mississippi, lembre-se da longa jornada que cada gota faz. É um lembrete da paciência da natureza e da interconexão dos ecossistemas. Quais outras viagens incríveis você acha que a água faz? O que realmente causa a sua sensação de oportunidade perdida? Influenciadores desempenham um papel surpreendente na criação desse medo de perder algo importante, que muitas vezes leva à ansiedade e à tristeza entre seus seguidores. Quando as pessoas rolam suas redes sociais, frequentemente veem férias luxuosas, encontros emocionantes e vidas perfeitas que esses influenciadores mostram. Essa exposição constante não só torna a vida real menos satisfatória, mas também faz com que os espectadores se comparem a momentos selecionados que veem online. Como resultado, os seguidores podem sentir pressão para não ficarem para trás, o que gera uma sensação de inadequação e solidão. A conexão entre influenciadores e a sensação de oportunidade perdida destaca como as redes sociais afetam nossa saúde mental, criando uma cultura em que muitos buscam um ideal que parece inatingível. Quanto mais interagimos com essas plataformas, mais importante se torna entender seu impacto em nossas emoções. Como podemos combater a sensação de oportunidade perdida na era das redes sociais? Você não vai acreditar no que acontece com os filhotes de baleias azuis. Essas incríveis criaturinhas podem ganhar até 113 quilos por dia. Imagine ganhar peso todos os dias, como uma pessoa pequena. Essa é a realidade para os filhotes de baleias azuis nos primeiros meses de vida. Eles nascem com cerca de 7 metros de comprimento e pesando entre 2 e 3 toneladas. No entanto, ao se alimentarem do nutritivo leite materno, crescem a uma velocidade impressionante. As mães das baleias azuis produzem cerca de 190 litros de leite por dia, o que é essencial para o rápido crescimento de seus filhotes. Esse ganho de peso extraordinário ajuda-os a acumular a gordura necessária para sobreviver nas águas frias do oceano. Quando esses majestosos gigantes atingem 30 metros de comprimento, é incrível pensar na jornada impressionante que fizeram desde um começo tão pequeno. Como conseguem crescer tão rápido? Prepare-se para se surpreender com as capacidades médicas do avião do presidente. Este avião icônico não é apenas um símbolo do poder presidencial, mas também um consultório médico totalmente funcional nas alturas. Equipado com tecnologia médica moderna, o avião do presidente possui uma área que pode ser transformada em sala de cirurgia. Isso significa que, em caso de emergência médica, o presidente pode receber atendimento imediato de um médico que está sempre a bordo. Com equipamentos médicos prontos para uso e a presença de pessoal treinado, este avião se torna uma combinação única de uma Casa Branca voadora e uma unidade de emergência médica. A preparação cuidadosa destaca a importância de proteger a saúde do líder da nação, onde quer que ele esteja no mundo. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o avião do presidente, lembre-se de que não se trata apenas de viagens, é sobre garantir a saúde e a segurança do presidente em qualquer situação. Acredite ou não, Keanu Reeves doou uma fortuna. Esse ator querido surpreendeu os fãs ao decidir doar 70% de seu salário pelo icônico filme Matrix para pesquisas sobre leucemia. Sua generosidade tem raízes pessoais profundas. Sua irmã Kim lutou bravamente contra essa doença por muitos anos. Ao ver sua luta, Keanu decidiu agir e apoiar pesquisas que podem ajudar outros que enfrentam dificuldades semelhantes. Esse ato de bondade é apenas um dos muitos motivos pelos quais as pessoas o adoram. Em vez de ficar com o dinheiro que ganhou, Keanu optou por investir no futuro das conquistas médicas. Seu compromisso não só destaca a importância da caridade, mas também lembra que todos podem fazer a diferença. A história de Keanu ressoa com muitos, mostrando que compaixão e cuidado são possíveis em qualquer nível de fama e riqueza. Será que uma bondade tão admirável pode mudar nossa percepção sobre as celebridades? Você já se perguntou por que as mulheres lutaram pelo direito de voto? No início dos anos 1900, a luta pelo sufrágio feminino enfrentou muitos argumentos estranhos, um dos quais afirmava que dar às mulheres o direito de votar levaria ao esgotamento físico. Essa ideia pode parecer estranha hoje, mas revela muito sobre a mentalidade da época. Muitos acreditavam que as mulheres eram muito delicadas ou fracas para a responsabilidade de votar. Eles achavam que participar da política seria um fardo excessivo para as mulheres, tanto fisicamente quanto mentalmente. Essa percepção ignorava a contribuição significativa das mulheres para a sociedade.
desde a defesa de reformas sociais até o apoio às suas comunidades. A luta pelo direito de voto não era apenas sobre votar, era uma batalha contra estereótipos profundamente enraizados. As mulheres se opuseram a esses equívocos, provando que eram tão capazes quanto os homens e mereciam ter voz na construção de seu futuro. Não é incrível o quanto avançamos? Você já parou para pensar por que a micróglia é tão importante? Essas pequenas, mas poderosas células são os defensores do sistema imunológico do cérebro e desempenham um papel fundamental na manutenção da nossa saúde mental. A micróglia é essencial para preservar a saúde dos neurônios e atua como um guardião, monitorando constantemente o estado do cérebro. Elas reagem à inflamação e ajudam na recuperação de danos, garantindo o funcionamento adequado das redes neurais. Estudos recentes destacam sua importância em condições como autismo, doença de Alzheimer e até depressão. Por exemplo, quando a micróglia não funciona corretamente, isso pode levar a transtornos do desenvolvimento neurológico, causando problemas de comportamento e aprendizado. Da mesma forma, na neurodegeneração, elas podem falhar em proteger os neurônios, agravando as doenças. Em resumo, entender a micróglia pode abrir novas possibilidades para tratamentos e terapias, oferecendo esperança àqueles que sofrem de diversas questões relacionadas ao cérebro. Não é incrível como essas pequenas células têm um grande impacto na nossa saúde? Acredite ou não, quantas lambidas são necessárias para um Tootsie Pop? Um grupo de estudantes de engenharia da Universidade de Purdue decidiu responder a essa doce pergunta com uma máquina criativa que contava lambidas. A invenção deles estimou que seriam necessárias cerca de 364 lambidas para chegar ao centro do Tootsie Pop, mas essa é apenas uma parte da história. Enquanto isso, colegas da Universidade de Michigan criaram seu próprio modelo, que chegou a uma conclusão diferente: 411 lambidas. Mas a diversão não parou por aí. Quando pessoas reais foram incluídas no experimento, os resultados variaram bastante. Os testes mostraram que o número de lambidas variou de 144 a 252, dependendo de como as pessoas posicionavam suas línguas ou das características da sua saliva. Esse experimento divertido não apenas gerou uma competição amistosa entre as universidades, mas também mostrou como algo tão simples como um doce pode inspirar criatividade e pesquisa científica em jovens mentes. Você sabia que a Disneylândia mudou para sempre os parques temáticos? Inaugurada em 17 de julho de 1955, em Anaheim, Califórnia, a Disneylândia foi o primeiro parque temático criado pela Walt Disney. Walt Disney teve a ideia de unir entretenimento e narrativa de uma forma nunca vista antes, e ele conseguiu. A Disneylândia estabeleceu um novo padrão para os parques de diversão, criando uma atmosfera imersiva onde os visitantes se sentiam parte de suas histórias favoritas da Disney. Cada atração foi cuidadosamente planejada, com personagens amados e uma decoração detalhada que despertava a imaginação. Essa ideia revolucionária não apenas atraiu visitantes, mas também influenciou o design de parques temáticos ao redor do mundo. O sucesso da Disneylândia abriu caminho para o império dos parques temáticos da Disney, levando à criação de novos parques em diferentes locais, incluindo o Disney World na Flórida e parques em Tóquio, Paris e outras cidades. Hoje, a Disneylândia continua sendo um símbolo de criatividade e diversão, atraindo milhões de pessoas que buscam um pouco de magia em suas vidas. Os vikings realmente usavam capacetes com chifres? Ao contrário da crença popular, a imagem dos vikings com capacetes de chifres é, em grande parte, um mito. Arqueólogos estudaram cuidadosamente os enterramentos vikings e descobriram que esses guerreiros corajosos preferiam capacetes práticos e ajustados, feitos principalmente de ferro ou couro. Esses capacetes foram projetados para proteção em combate, permitindo que se movessem rapidamente e com segurança, ao contrário das versões com chifres, que são muitas vezes retratadas em filmes e artes. A imagem do capacete com chifres provavelmente surgiu no século XIX, influenciada por interpretações romantizadas da cultura escandinava. Embora os capacetes com chifres criem imagens impressionantes, os verdadeiros vikings valorizavam a funcionalidade mais do que a aparência. Então, da próxima vez que você ver um viking com um capacete de chifres, lembre-se de que isso é mais uma ficção do que uma verdade e aprecie a verdadeira engenhosidade do seu equipamento de combate. É verdade que a Microsoft construiu uma sala silenciosa? Em 2015, a Microsoft criou a sala mais silenciosa do mundo, localizada em sua sede em Redmond, Washington.
Este espaço incomum é tão silencioso que os visitantes frequentemente se sentem desconfortáveis. Imagine entrar em uma sala onde o nível de som é medido em decibéis negativos. Nesse ambiente, você pode ouvir seu próprio batimento cardíaco e sons sutis do seu corpo. Algumas pessoas relataram que, após passar muito tempo na sala, sentem ansiedade ou desorientação. O design único da sala inclui paredes grossas e materiais cuidadosamente selecionados, que absorvem o som, criando um silêncio opressivo. Embora isso possa parecer emocionante, a experiência pode ser bastante esmagadora, já que a maioria de nós está acostumada ao ruído de fundo constante. Esta sala especial é usada para diversos fins, desde testes de equipamentos de áudio até pesquisas sobre privação sensorial. Ela nos faz refletir sobre nossa relação com o som e o silêncio. Você teria coragem de passar um tempo em um espaço tão silencioso?